na década de 90, nada era tão mais feminino que o rosa. Diante desse conceito, surgiu nos Estados Unidos o movimento internacional conhecido como Outubro Rosa, que com a aprovação do Congresso tornou-se o mês internacional americano de prevenção ao câncer de mama. A popularidade de Outubro Rosa alcançou o mundo de forma bonita, elegante, feminina, motivando e unindo povos em torno de uma causa tão nobre. E aqui estamos nós, Brasil, para sensibilizar autoridades, entidades e as organizações de modo geral a usar esse laço e trabalhar por uma prevenção eficaz, independente do gênero, porque vida é vida. O Enfoque da Semana trouxe a secretária da Saúde do Estado, doutora Cláudia Veras, para ser a minha entrevistada. Ela vai falar tudo a respeito de como anda a saúde da mulher na Paraíba, enlaçada por essa grande causa. Doutora Cláudia Veras, é um prazer enorme contar com a sua presença nesse mês tão importante para nós mulheres, que é o Outubro Rosa. Como secretária de Saúde, você transita por diversos assuntos da mais alta complexidade. Mas como se trata do mês de outubro, nós vamos pautar hoje o Outubro Rosa. Claro que toda essa campanha dá uma sacudida na população, principalmente no nosso público-alvo. Mas você acredita que ela é eficaz, que ela traz resultados que podem ser mensurados? É um prazer estar aqui com você no programa Em Foco. Eu diria que sim. Eu acho que, na verdade, a campanha do Outubro Rosa, hoje ela tem um papel muito importante, que é dar visibilidade, né, ao câncer de mama e a todas as ações que a gente pode realizar nos serviços de saúde em relação tanto à detecção precoce como à prevenção e ao tratamento do câncer de mama. Se a gente considerar que na população feminina as neoplasias são a segunda maior causa de morte e o câncer, por exemplo, na Paraíba, o câncer de mama é a segunda maior causa entre as neoplasias, a gente compreende que tem uma relevância importante para a saúde pública no Brasil e na Paraíba. E eu diria que a campanha do Outubro Rosa, ela cumpre um papel, sim, de dar visibilidade, de sensibilizar as pessoas e demonstrar que assim, a gente precisa enfrentar essas questões. Então, eu diria que é uma campanha bastante importante para as mulheres. O movimento Outubro Rosa é muito importante, mas a mulher precisa de um olhar voltado não só para o mês de outubro, mas sim para todos os meses do ano. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a Paraíba tem 880 novos casos de câncer de mama. O que ou quais as ações que a Secretaria do Estado da Saúde está fazendo para mudar esse cenário? Realmente o INCA tem uma estimativa do número de novos casos de câncer, né, por ano. E a gente tem trabalhado de forma muito intensa e eu acho que um marco para a história da Paraíba, Miriam, da história da saúde pública da Paraíba, foi a abertura do Hospital do Bem, que é uma unidade de oncologia no sertão da Paraíba. Acho que você sabe que recentemente nós participamos da inauguração do Hospital do Bem e um dos tipos de neoplasia que serão atendidas no Hospital do Bem é a neoplasia de mama. Então, assim, a gente tem, acho que é um dos equipamentos assim, mais ousados e mais emblemáticos para a história da saúde pública na Paraíba, porque a gente sempre teve, historicamente, a alta complexidade que a gente chama em saúde, que exatamente o tratamento do câncer, ele é considerado da alta complexidade em saúde, ele só era até então realizado em João Pessoa ou em Campina Grande. Então você imagine que pessoas precisavam percorrer aí praticamente até 500 quilômetros ou mais para vir fazer um tratamento de câncer ou em Campina Grande ou em João Pessoa. Então, com a abertura do Hospital do Bem, a gente começa a descentralizar o atendimento em oncologia para o sertão da Paraíba.
A população que a gente estima atender é de mais de 1 milhão de habitantes, de pessoas que moram naquela região toda. O Hospital do Bem fica localizado em Patos, que é uma cidade que tem um papel, inclusive, importante para a rede de atenção à saúde no estado da Paraíba, e agora mais ainda com o atendimento em oncologia. Então, assim, a gente destaca, por exemplo, Miriam, que a primeira usuária que fez consulta e foi atendida no Hospital do Bem é da zona rural do município de Teixeira, e ela está fazendo exatamente um tratamento de câncer de mama. Então, assim, para essas famílias é um alento, né? A gente participou, eu acho que foi, para mim, um dos momentos mais importantes durante esse período em que eu estive na gestão. Foi um dos momentos assim, mais significativos, porque assim, toda a população estava lá, saudando o governador Ricardo Coutinho, saudando a iniciativa e literalmente assim, celebrando a chegada do hospital. E fiquei assim, muito, inclusive, comovida por um depoimento da presidente de uma ONG que atua na região do Sertão. Eles fazem o apoio às pessoas e às famílias de pessoas com câncer que precisam fazer tratamento, etc. Inclusive, no dia, elas inauguraram uma casa de apoio para essas famílias, porque muitas vezes as pessoas estão debilitadas, por exemplo, fizeram quimioterapia, precisam repousar um pouco até voltar para casa. E ela disse assim que uma coisa que marcou muito ela é que ela tinha acompanhado uma pessoa que teve câncer e fez o tratamento aqui no Napoleão Laureano, mas era uma situação bastante grave, ela veio a falecer. Mas ela disse que uma das coisas que ela disse assim, ela disse: eu suporto tudo o que eu tenho que fazer no meu tratamento, mas eu não suporto a saudade do meu filho de 7 anos de idade. Então, a gente sabe o que significa isso para a população poder ter a atenção e o cuidado que elas necessitam, o quanto mais perto elas estiverem de suas casas. Continuar com a família por perto, exatamente, né? Dando força, dando e a família, ela relatou que a família não tinha condição de vir, só tinha condição de vir eventualmente e tudo mais. Então, assim, ela passou alguns meses fazendo tratamento aqui. Inclusive, e eu acho que isso foi uma coisa muito importante, foi, com certeza. O que você acha que deve ser dito de forma mais esclarecedora? Ou a forma que é publicizada já é o suficiente? Olha, eu acho que, eu não sei te dizer exatamente assim, se tem algumas coisas que podem ser ditas de outra maneira, mas eu colocaria da seguinte forma, que é muito importante que a gente tenha a possibilidade de informar as pessoas o mais, digamos assim, da forma mais clara possível e da maneira que a gente consiga acessar mais pessoas. Então, eu acho que, primeiro, que o poder público tem uma responsabilidade muito grande sob o ponto de vista do acesso e da oferta dos serviços, a gente compreende isso. E essa é uma responsabilidade, Miriam, que não, digamos assim, pelo menos no meu papel como gestora, isso não sai da minha, digamos assim, isso não sai da minha cabeça em nenhum momento, a responsabilidade que a gente tem, porque a gente compreende que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. Então, assim, eu diria que isso é o mote do nosso trabalho. Mas pensando nisso, e aí você tem que saber exatamente quais são as questões. Por exemplo, se eu faço uma grande campanha, se eu dou muita visibilidade ao Outubro Rosa e digo, por exemplo, que a mamografia é um exame de excelência para que seja para a detecção precoce do câncer de mama. Então, se a mensagem é essa, por outro lado, eu tenho que dizer também, olha, mas então se você precisa fazer uma mamografia, aonde é que você vai se dirigir, aonde é que o exame vai estar disponível e como é que você vai acessar esse exame. Então, o que eu acho que a gente precisa é ter não apenas a informação, mas ter a ação também. Então, o que é que a gente precisa informar e quais são, dentro daquilo que a gente precisa informar, as responsabilidades que a gente precisa ter. Então, toda vez que a gente pensava, e hoje
Eu trabalho na Secretaria de Estado da Saúde como gestora, mas já trabalhei, por exemplo, na Secretaria de Saúde do município de João Pessoa, quando o governador foi prefeito da cidade, eu também trabalhei na gestão. E a gente sempre se preocupava, assim, quando a gente dizia, vamos planejar a campanha do Outubro Rosa, paralelamente a gente tinha que dizer como é que a gente vai organizar a oferta do serviço, onde é que as mulheres serão atendidas, porque eu acho que isso é uma coisa fundamental. Fundamental. Você não pode despertá-las e depois ela não ter onde... Exatamente. Serviço, né? Exatamente. Na sua opinião, Outubro Rosa é meramente educacional e preventivo, a campanha, ou ela também serve para despertar a mulher para o autoconhecimento e mensurar os seus limites? Eu acho que sim, eu acho que o Outubro Rosa, ele quando nasceu, ele nasceu e tinha um pouco essa função, né? Primeiro, a gente precisa identificar quais são os agravos, quais são as patologias que mais acometem as mulheres e compreendendo isso, porque como eu te falei, por exemplo, na Paraíba a gente teve 3.791 casos de câncer, de óbitos por câncer no ano 2017. Desses, entre as mulheres, a mama foi a maior, foi o tipo mais prevalente. Então, assim, com isso, acho que a gente precisa compreender que as mulheres também precisam ter um alerta. Olha, se eu estou na faixa etária que é prioritária para fazer o exame, a gente precisa fazer o exame. Precisa, por exemplo, fazer a consulta com mastologista, especialmente as mulheres a partir de uma determinada faixa etária, elas têm uma indicação de fazer pelo menos uma mamografia uma vez por ano, e é necessário isso, esse despertar que você diz, ele também se dará a partir do momento que as pessoas identifiquem que elas estão naquele, digamos assim, naquele grupo de risco. Eu, inclusive, toquei nesse assunto porque eu assistindo ainda essa semana uma entrevista de Ana Furtado, que está com câncer, está no processo final, na cura, e ela disse que se descobriu, achava que era uma Mulher Maravilha, que aquilo não atingiria e que ela era capaz de vencer todos os limites de qualquer coisa, mas nunca imaginou que o câncer também chegasse até ela, o câncer de mama chegasse até ela. Logo ela que era uma mulher bem esclarecida, que ia a médico e etc, etc. Então, eu acho que a campanha também serve para, na minha opinião, para despertar, e você colocou isso muito bem. É tanto que na pergunta seguinte que eu vou te fazer, a gente continua abordando esse assunto, porque estamos no século XXI, né? Onde tabus foram derrubados, desde os anos 90 até hoje. Mesmo assim, você acha que a mulher ainda resiste ao médico? Eu acho que, em alguns casos, eu diria que sim. Eu acho que a campanha e a mobilização que se faz em torno disso e o diálogo que se faz em torno disso, eu acho muito importante, Miriam. Eu não sei se você lembra, talvez algumas décadas atrás, muitas vezes as pessoas não pronunciavam a palavra câncer. As pessoas não queriam dizer. E hoje você vê, por exemplo, eu já acompanhei, inclusive, pessoas amigas que tiveram câncer de mama, conversaram abertamente sobre isso. A gente sabe também que é uma doença que pode ser curável quanto mais precocemente detectada e mais precocemente tratada, as chances de cura são muito mais altas, entendeu? Então, acho muito importante que agora a gente tenha, inclusive, espaço, associações, pessoas que estejam dispostas a contarem da sua experiência, dizer como é que elas enfrentaram e isso, né? E demonstrar que, olha, é isso, a gente passa por essa etapa e tudo mais. Numa outra pauta que não era de neoplasia, mas eu tive recentemente numa visita de trabalho ao Instituto dos Cegos, me convidaram para conhecer o trabalho e tinha um grupo de jovens, pessoas bem jovens que perderam a visão porque tinham diabetes.
e perderam a visão por complicações da diabetes. E aí perguntamos, né, a gente estava no grupo fazendo essa visita, perguntamos a essas pessoas, jovens de cerca de 20 e poucos anos, se elas não sabiam que uma das complicações da doença seria a perda da visão. E elas disseram que sabiam, mas que achavam que não seriam acometidas. Tipo assim, olha, a gente sabia, mas a gente achou que não aconteceria com a gente. Bem a história da Mulher Maravilha. Então, é exatamente, faço Furtado. aí um paralelo com isso. Muitas vezes a gente acha, não, isso não me atinge, isso não vai acontecer comigo. E a gente sabe que pode acontecer com qualquer pessoa. E você falando de tabus, né? E perguntando se eu lembrava disso, e eu lembro perfeitamente que a minha avó, quando tratava desse assunto, eu ainda muito criança, ela dizia, aquela doença. A nossa vizinha, a nossa parente está com aquela doença. Exatamente. E eu ficava muito curiosa para saber aquela doença. Então, era exatamente o tabu, né? Achava que, na medida que você falasse, ela talvez se aproximasse mais de você. Então, evitava qualquer tipo Exatamente. de assunto a respeito. Quando a gente se depara com mulheres até menos esclarecidas de informação, com menos acesso à informação, a gente percebe que existe ainda muitos mitos. E nós vamos querer saber de você quais são esses mitos. Mas a gente vai fazer isso após o nosso intervalo, depois dos comerciais. Voltamos daqui a pouquinho com a doutora Cláudia Veras. Aguarda. Estamos de volta com a doutora Cláudia, secretária da Secretaria de Saúde, falando sobre os mitos que ainda existem a respeito do câncer de mama. Olha, eu acho que, assim, existem alguns mitos em relação a várias patologias, mas eu acho que eu destacaria duas coisas importantes em relação ao câncer de mama. Primeiro, que as pessoas pensam, e eu acho que se relaciona um pouco com aquilo que a gente estava conversando, que era por isso que as pessoas não queriam nem sequer pronunciar o nome, é como se o diagnóstico já fosse uma sentença. E que é um mito de que o câncer não tem cura. Então, logicamente que isso é um mito, que não é verdade, né? A gente tem todas as possibilidades. Eu, particularmente, tive um caso de câncer de tireoide, né? E isso não... isso já está totalmente superado. Então, isso são mitos que as pessoas têm. E acho que um mito também que acaba, Miriam, atrapalhando um pouco, inclusive, o processo é em relação à mamografia. Primeiro, as pessoas não vão ao médico, não vão ao mastologista porque tem medo de fazer o exame. A gente precisa esclarecer que um exame não é invasivo, não é invasivo de forma nenhuma. Pode ser discretamente desconfortável, mas isso não é de forma nenhuma impedimento para que as pessoas não realizem o exame. E a segunda coisa é que o mamógrafo poderia trazer uma radiação e de alguma maneira prejudicar as pessoas ou mesmo causar câncer, que não é o caso. Então, acho que esses são mitos que são importantes de serem esclarecidos para que a gente não deixe, por exemplo, de fazer um atendimento, de fazer o que a gente tem hoje mais, digamos assim, mais eficiente sob o ponto de vista da detecção precoce do câncer de mama, que é a realização de uma mamografia. Acredito que até pela falta de acesso, então há pessoas que realmente vão a óbito pela falta de acesso, pela assistência, e isso é bem comum em todo o nosso Brasil, não é em todos os lugares que a gente conta com um apoio de um governo de estado, de uma gestão que tem um olhar voltado para o assunto, e muitas pessoas vão a óbito por isso. Então, acredito que isso já fortalece todos os mitos
existente a respeito. É verdade, eu acho que a gente quando a gente trabalhou, né, e trabalhou muito, muito duro para abrir o Hospital do Bem no Sertão, Miriam, e a gente sabe que hoje pouquíssimos governantes estão dispostos a abrirem novos serviços, porque um serviço de saúde tem um custeio muito elevado, entendeu? Tem um custo muito elevado. A gente até pode dizer que a saúde não tem preço, mas ela tem um custo, né? E a gente trabalha sempre com recursos que são limitados e com necessidades que são crescentes. Mas a gente sabe, por exemplo, que o risco de morte das pessoas que moram no sertão, ele é maior do que as pessoas que moram em João Pessoa. Então, ou próximos aqui da primeira região que tem um acesso diferenciado. Então, esse risco não é por uma condição, digamos assim, intrínseca das pessoas, ela é por uma condição que está associada à localização de onde elas vivem. E isso reforça isso que você está dizendo. Se a gente tem mais acesso, logicamente a gente tem melhor condições de saúde para a população. No caso específico do Outubro Rosa, o poder público, SES, recebe o apoio de alguma instituição? Não diretamente a gente não recebe, pelo contrário, assim, a SES tem participado de todas as campanhas e geralmente a gente participa de outras atividades, algumas ONGs também realizam, mas a gente não recebe nenhum apoio externo para fazer essas atividades, não. Em todo o Brasil, a saúde é um grande gargalo em todas as gestões públicas. A Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba tem tido uma atuação satisfatória, uma boa atuação, uma atuação exitosa. A que deve tudo isso? Olha, eu diria que é como eu falei, então acho que a saúde pública, a saúde é uma política pública bastante desafiadora em função até disso que eu estou falando para você. Por exemplo, a gente trabalha sempre com necessidades de saúde que são crescentes, a gente trabalha com recursos limitados e tem muitas outras questões que também afetam, Miriam, a saúde da população. Então, por exemplo, se a gente pensar na população feminina especificamente, eu tenho agravos à saúde das mulheres que são, digamos assim, que são adicionais em função, por exemplo, da desigualdade de gênero, em função da discriminação de gênero, em função da violência, por exemplo, contra as mulheres. Então, a gente trabalha com uma diversidade de problemas muito grandes, mas eu diria que o trabalho, eu diria que primeiro que houve foco para tudo aquilo que a gente identificou na saúde como as necessidades de saúde, como aquelas que são mais relevantes e que mais acometem a população. E um outro aspecto é que eu acredito, e eu tenho dito isso nos espaços, né, é de uma certa forma um privilégio trabalhar como um gestor, como governador, que não é apenas é um profissional de saúde, mas é também um ativista da saúde coletiva. Então, assim, quando a gente discute política de saúde no estado da Paraíba com o gestor para a tomada das decisões políticas, a gente sabe exatamente como é que isso está sendo discutido, porque ele entende disso também. Ele veio dessa militância da saúde coletiva. E eu diria que é um privilégio, de fato, trabalhar com um gestor que entende de saúde e que tem compromisso. Eu acho que esse é o maior, digamos assim, legado que se deixa para a história da saúde da Paraíba. Eu acho que deixa muitas coisas. É lógico que a gente sempre tem aí muitos caminhos a serem ainda, mas porque tem muitos desafios, né? O nosso programa, ele passeia por diversos assuntos, apesar do foco principal, no Enfoco de hoje, sem querer fazer trocadilho, é o Outubro Rosa. Mas a gente também vai abordar outros assuntos, dentre eles a política.
porque até para termos políticas públicas decentes, a gente precisa também fazer boas escolhas partidárias. Um filósofo da atualidade, acredito que Cortella, disse: é necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal. Você acredita que uma boa parte da classe política brasileira anestesiou a consciência? Eu diria que realmente esse é um momento muito delicado, e ao mesmo tempo um momento muito importante, porque é um momento de escolhas, né? E a gente tem hoje muitas oportunidades de identificar e separar essas pessoas que, digamos assim, banalizam alguns aspectos. Eu acho que primeiro, duas coisas, né? Eu, como mulher, só voto absolutamente em quem me respeita como mulher. Esse eu acho que é um aspecto muito importante para mim, né? Pessoalmente. E uma outra coisa que eu acho que a gente também tem que fazer as escolhas fazer as escolhas daquilo que realmente importa. Então, assim, eu não posso escolher aquelas pessoas que se preocupam com seus interesses individuais. Eu não posso jamais fazer essa escolha. Eu preciso fazer uma escolha de quem acredita da forma como eu acredito, que a política ela é o meio para que a gente alcance o bem comum. Então, assim, a política não é uma coisa ruim, como as pessoas estão dizendo, mas muitas vezes a política ela pode se tornar muito ruim dependendo da forma como ela seja feita. Então, a gente precisa realmente fazer a escolha certa, as escolhas certas. Segundo Aristóteles, a turbulência dos demagógicos derruba os governos democráticos. Você acredita que a demagogia tem sido um traço forte para o Estado democrático de direito? Mas você vai responder isso após o nosso intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com a doutora Cláudia Veras, que vai responder se o nosso Estado democrático de direito está ameaçado. E aí? Eu acho que, vinha falando um pouco sobre isso, Miriam, eu acho que a gente pode sim ameaçar o Estado democrático de direito, inclusive dependendo de várias questões. Então, acho que, como eu falei anteriormente, esse é um momento bem importante de a gente fazer escolhas no nosso país daquilo que a gente não deseja e muitas vezes esse comportamento, por exemplo, que é demagógico, ele pode sim comprometer a democracia. Então a gente precisa assegurar os meios, né? A gente precisa assegurar as formas, por exemplo, de participação social, de escuta das pessoas, de espaços onde a gente possa exercer essa, digamos assim, com plenitude essas escolhas, para que a gente não tenha um comprometimento. E eu me preocupo, inclusive, muito com muitas coisas que a gente tem ouvido ultimamente, né? As redes sociais, a gente sabe que hoje elas têm um papel super importante, mas ao mesmo tempo elas são capazes de trazer coisas muito ruins também. Então, nesse aspecto, a gente precisa ressignificar muitas coisas, né? A gente precisa, inclusive, por exemplo, dar a oportunidade e o espaço para as pessoas certas, para as situações, né? Dar transparência. Acho muito importante, por exemplo, que a gente consiga trabalhar com os princípios da administração pública para quem está no nosso lugar, digamos, com o princípio de transparência, com o princípio de retidão, porque é dessa maneira que a gente consegue verificar aquilo que está sendo feito, né? Então, o Brasil, por exemplo, é um país que tem eleições diretas, que tem um espaço importante para o exercício da democracia, e a gente precisa ressignificar isso de maneira que a gente consiga
digamos assim, fazer com que as coisas sejam o que elas deveriam ser, né? E não de outra maneira. Geralmente eu abro o programa, faço a abertura do programa, falando um pouco sobre a pessoa, sobre o entrevistado, falando sobre o currículo dele. Como essa data é uma data muito especial, eu resolvi inverter e falar e focar em cima do Outubro Rosa. Mas agora eu gostaria, e eu acredito que toda a população que está assistindo tem curiosidade de saber como é que essa pernambucana veio parar na Paraíba, né, emprestar o seu talento para o Estado, tornando-se cidadã pessoense. Como a sua história de vida veio parar nos mares paraibanos? Primeiro, assim, eu sou pernambucana, mas eu sou filha de uma paraibana com um pernambucano. Minha mãe nasceu no sertão da Paraíba, minha mãe nasceu em Princesa Isabel. Então, de alguma forma, né, eu tinha aí um vínculo afetivo com a Paraíba. Mas vim para cá, depois que eu terminei minha graduação na UFPE, eu vim para fazer residência em Medicina Preventiva e Social na UFPB. Então, assim, nesta época, eu sou enfermeira e os cursos de residência em Medicina Preventiva, na maioria dos estados, era apenas para médicos. E aqui na Paraíba, era um dos únicos estados que a residência era multiprofissional. Então, eu vim para cá exatamente para fazer residência em Medicina Preventiva e Social na UFPB, e daí não saí mais. Saí só por um tempo e depois voltei para Paraíba. Agora nós vamos para o nosso bate-papo, que eu acho que você já deve conhecer, e a gente vai iniciar com uma coisa que você está acostumada a fazer de forma muito intensa: trabalho. Trabalho eu acho que digamos assim, é uma centralidade na minha vida, assim. Para mim o trabalho é muito importante, assim, é para isso que acho que o trabalho me move, me motiva. Um novo amanhecer para você é? Uma nova Paraíba, que a Paraíba tenha assim, a gente possa dar continuidade de uma construção de uma nova Paraíba. Amigos. Amigos são, assim, acho que o melhor presente que a vida nos traz são os amigos verdadeiros. Justiça. Justiça, eu acho que é o que me rege. Eu acredito muito que a gente deva ser justa e eu espero que a vida também seja justa com a gente. Discriminação é? Abominável. Amor. O amor é uma centralidade também na minha vida. Um sonho. Um sonho que acho que possa haver uma sociedade mais justa, mais igualitária para o futuro do meu filho e, quem sabe, de netos ou netas. Só uma pessoa generosa como você poderia ter essa resposta. Família. A minha família é o meu esteio. A minha família realmente é minha base. E eu tenho muita gratidão por ter uma família maravilhosa. Você ojeriza? Ódio, injustiça, mentiras. Eu não gosto nada disso. Cláudia Veras por Cláudia Veras. Eu acho que a primeira coisa que eu diria é que eu sou uma pessoa muito tímida, então acho difícil falar de mim mesma. Mas não sei, Miriam, na verdade, muitas pessoas, eu acho que tem uma coisa engraçada que muitas pessoas dizem assim, você é uma pessoa tão simpática, a gente achava que você era uma pessoa muito chata. E eu acho que eu sou uma pessoa tímida, então assim, tem uma certa dificuldade de me aproximar. Talvez, acho que essa é uma coisa que chama a atenção de mim mesma. Ou lhe dá um charme, né? De repente. Talvez. Eu gostaria de, antes de terminar o programa, fazer uma pergunta ainda dentro do bate-bola que eu não fiz. Mas eu gostaria de saber, um arrependimento. Um arrependimento é difícil, mas eu diria que eu não tenho grandes arrependimentos, não. Assim, eu diria só que eu me arrependo, por exemplo, mas isso a gente não pode controlar, de não poder ter tido muita maturidade para lidar com algumas situações. Já lidei com muitas situações muito desafiadoras, muito jovem.
terminei o meu curso muito jovem, eu entrei, né, entrei na pós-graduação também muito jovem, comecei meu primeiro trabalho. Eu sou enfermeira do Ministério da Saúde e era muito jovem. Então, assim, é uma pena, mas determinadas coisas, se você tivesse um pouco mais de maturidade, teria agido de uma outra maneira. Mas, assim, de nada, de nenhum passo, de nenhuma decisão que eu tomei até hoje, eu me arrependo. Sempre a gente termina o nosso programa com a hashtag do dia. Qual a sua hashtag de hoje? Vamos usar a justiça social. Hashtag Justiça Social. Muito boa. Cláudia Veras, foi um prazer enorme contar com você aqui no nosso programa. Foi bastante esclarecedor. Espero que a campanha Outubro Rosa seja sucesso para todos nós. Queremos contar com você aqui mais vezes para falar mais sobre a saúde e esclarecer e informar. Muito obrigada pela sua presença. Eu que te agradeço, agradeço bastante. E assim terminamos o programa de hoje. Foi muito bom estar com você. Até a próxima. Até lá.